Uma das maiores dúvidas dos políticos é sobre conteúdo. E essa é a parte mais subjetiva do nosso e do seu trabalho. Quais bandeiras você defenderá? Essas bandeiras têm relação com a sua trajetória? O que o seu eleitor potencial gostaria de ouvir nas próximas eleições? Essas são dúvidas muito comuns e que não têm uma resposta única. É sempre importante analisar cada caso de forma individual. Então hoje eu vou fazer uma análise superficial do cenário que temos posto no Brasil, do ponto de vista político, que nesse momento é muito complexo, e vou tentar ajudar você a identificar as oportunidades que se encaixam para o seu perfil de candidato. E é exatamente isso que você deve fazer, só que de forma um pouco mais aprofundada e específica para desenhar o planejamento da sua campanha. Qualquer um que queira fazer política no Brasil de hoje não pode desconsiderar algumas coisas. Alguns afirmam que o eleitorado do Brasil está dividido entre direita e esquerda. Eu, por tudo que tenho estudado, posso afirmar, isso não é tão simples assim. Nós temos visto na prática alguns políticos, até mesmo os mais experientes, errando nas estratégias porque acreditam em paradigmas que têm sido quebrados pela vontade e pelo entendimento popular. E aqui eu vou fazer um parênteses para indicar uma pesquisa muito interessante que foi realizada nos Estados Unidos, local onde todos pensavam que havia apenas dois tipos de eleitores, majoritariamente, os republicanos de um lado e os democratas do outro. E a pesquisa revela que as crenças e os valores da população americana são muito mais complexas do que se imaginava. Eles identificaram 7 tribos ou 7 nichos de eleitores, onde você tem 15% de um lado que são ultraconservadores, republicanos, e do outro lado algo em torno de 10% de democratas mais fiéis. Os outros 75% da população americana defendem bandeiras que aparecem nos discursos dos dois partidos, ou seja, são os famosos swingers, que acabam decidindo a eleição e decidem quem votar de acordo com os discursos dos candidatos. Eu vou deixar o link da pesquisa aqui embaixo, se você quiser dar uma conferida, vale a pena. Ela está em inglês, mas vale um esforço para traduzi-la porque já fizeram algumas pesquisas no Brasil que confirmam esse tipo de comportamento, um comportamento muito parecido do nosso eleitor com o eleitor americano. Então vamos lá. Algumas coisas nós podemos dizer com certeza sobre o eleitor brasileiro, independente de regionalismo. Primeiro, os brasileiros são, na sua grande maioria, muito conservadores nos seus costumes. Segundo, para a grande maioria dos brasileiros, a religião é muito importante. E aqui, isso, se é autêntico para você, é sempre um bom tema para ser explorado com os seus eleitores também. Terceiro, da mesma forma, a ideia de família é essencial, a família tradicional ou não. Então, se você está pensando em abordar algum desses temas, saiba que existe um grande número de pessoas que engajam com o seu conteúdo. Porém, alguns outros temas, nós devemos redobrar o cuidado. Esses temas se confundem e aparecem em vários segmentos do eleitorado. Aqui entram aqueles swingers que nós falamos no início do vídeo. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro deles é o liberalismo econômico, que costuma aparecer em todo o eleitorado, desde direita até de esquerda. O segundo tema é segurança pública versus armamento. Da mesma forma, existe opinião a favor e contra em vários momentos, em vários locais desse nosso eleitorado de direita à esquerda. E o terceiro é a orientação sexual, que também aparece em todo o tema. Então, isso significa que não adianta você pensar apenas o meu eleitor é um eleitor mais conservador, então ele é a favor do armamento. Ou que o meu eleitor é mais liberal, então ele acha melhor um discurso que apoie o LGBTQI+. Então, se você pretende entrar nesses assuntos, eu sugiro uma pesquisa mais detalhada, mesmo que nas próprias redes sociais, sobre eleitores da sua região. Não podemos esquecer que, por conta da grande diferença de renda da sociedade brasileira, a economia é quase sempre importante e fundamental nos processos eleitorais. E na próxima eleição de 2022, por tudo aquilo que eu já tenho visto em pesquisa, a economia, o emprego e a renda estarão no topo das preocupações dos brasileiros. Portanto, esses são temas de interesse para todo tipo de eleitorado, desde esquerda até os mais conservadores de direita. E é aí que entra o cuidado que você deve ter em escolher os seus conteúdos para as suas redes. E não se esqueça, aquilo que você defende nas redes sociais fica para sempre como uma memória de quem você é. Assim que você constrói a sua narrativa, através de cada post que você faz.
Por isso, pense duas vezes antes de postar ou compartilhar qualquer tipo de conteúdo. Analise profundamente o seu público e, sobretudo, os seus valores, as suas crenças. Assim como você, no que acreditam os seus eleitores? Responder essa pergunta é poder acertar o alvo com mais precisão. E esta pode ser a grande diferença nas redes entre converter eleitores ou simplesmente fazer um trabalho para ser conhecido. Pesquisa qualitativa é uma ferramenta cara, mas ela nos garante muita assertividade na compreensão do nosso público. Mas as redes sociais também nos dão algumas possibilidades de fazer pesquisa. Se você já tem um público minimamente engajado, você pode aproveitar as enquetes do Instagram para perguntar sobre alguns temas para a sua audiência e o que ela pensa sobre isso, mesmo sem precisar se posicionar sobre esses temas. E uma dica importante também é sobre o cuidado de tomar para si o discurso dos outros. Mas o que isso significa exatamente? A próxima eleição vai levar muito candidato proporcional ao erro quando simplesmente quiser reproduzir a fala do seu majoritário. Imagine o seguinte, você é um candidato a deputado estadual e o seu candidato a presidente da República é do campo conservador. Então você deverá pegar todas as suas bandeiras do seu candidato e aplicar no seu discurso no seu estado, certo? Errado. Você deve fazer algumas escolhas, você deve escolher algumas bandeiras do seu candidato majoritário que são mais adequadas à sua realidade estadual e pessoal também, e adaptar essas bandeiras ao seu eleitor e às exigências dele. E não esqueça, isso é muito importante, está cada vez mais difícil de se transferir votos. O eleitor está cada vez mais infiel aos alinhamentos partidários, ou seja, ele vota no presidente do partido A, no senador do partido B, nos deputados do partido C e D. Aquele alinhamento que aconteceu em 2018, o alinhamento na eleição presidencial de 2018, foi um daqueles eventos que acontecem em um determinado momento por uma conjunção de fatores que se alinham, e eles não costumam se repetir. Para mim, falar sobre conteúdo é muito importante, porque é quando você revela quem realmente é o candidato, o que ele tem a dizer. É a construção de imagem, é posicionamento ou reposicionamento em alguns casos. É o momento da verdade, quando o candidato se apresenta para pedir o voto. E você, como vai pedir o seu voto?